meu marido se esqueceu de comprar minhas passagens aéreas para o casamento da irmã dele em Santorini, mesmo eu tendo pago a viagem inteira. Depois, ele me disse que também não tinha reservado o hotel e que todos os outros já tinham planos definidos. Eu fui a única que ficou de fora, me sentindo humilhada em silêncio. Disse que tudo bem, mas aquele momento me marcou para o ano seguinte. Não é nada pessoal, Riley. É só família de sangue. E manter algo íntimo também não é. Estávamos sentados no carro numa rua lateral, nevando lá fora, e meu marido tinha acabado de me dizer que eu não iria ao casamento da irmã dele em Santorini. O casamento para o qual eu passei horas planejando a viagem. O casamento para o qual eu paguei $7.500 para mandar toda a família dele. Não é nada pessoal. Repeti as palavras devagar, como se estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Alexander, estamos casados há 12 anos. Eu sei, meu bem. Ele apertou a ponte do nariz. Aquele gesto que ele sempre fazia quando eu estava sendo difícil. Mas, devido à capacidade do local e ao fato de a família de Thomas ser ortodoxa grega tradicional, eles estão sendo estranhos em relação à lista de convidados. É complicado. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por se juntarem a mim para compartilhar essas histórias importantes. Se você acredita que confiança e lealdade merecem respeito no casamento, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Encarei-o através da penumbra do interior do carro. Este homem a quem eu havia apoiado durante a faculdade de Direito. Este homem cujas dívidas estudantis eu ajudei a pagar. Este homem cuja mãe eu aturava em todos os feriados. Este homem cuja carreira eu financiei enquanto meu pequeno hobby de design nos mantinha à tona. Deixe-me ver se entendi, eu disse, com a voz mortalmente calma. Eu paguei para seus pais irem. Eu paguei para sua tia ir. Eu paguei para seu primo e a namorada dele irem. Eu paguei para Nora e Thomas irem. Eu paguei para você ir. Fiz uma pausa, mas eu não vou. Ele suspirou. Eu ia te contar antes, mas nunca senti que era o momento certo. E, sinceramente, você tem estado tão estressada ultimamente. Pensei que talvez você gostasse de uma pausa, um tempo só para você. Vou reservar uma semana no spa para você. Por minha conta. Semana no spa. Pago por ele. Com o meu dinheiro. Foi aí que comecei a rir e não consegui parar. O som saiu agudo e desafinado, ecoando no pequeno espaço do carro. A expressão de Alexander mudou de defensiva para irritada, e depois para algo que talvez fosse preocupação, se eu achasse que ele ainda era capaz de se preocupar genuinamente comigo. Riley, vamos lá. Não seja dramática. Dramático? Essa palavra me atingiu como um tapa. Acabei de descobrir que financiei minha própria exclusão de um evento familiar, e eu estava sendo dramático. Eu precisava entender como tínhamos chegado até ali, como eu tinha ido parar naquele carro, naquela rua, tendo aquela conversa que parecia estar acontecendo com outra pessoa. Tudo começou 2 meses atrás, em setembro, numa manhã de quinta-feira qualquer. Eu estava parada em frente à nossa ilha de cozinha, aquela cara de mármore que o Alexander insistiu que comprássemos, mesmo eu argumentando que não tínhamos dinheiro para isso. Isso passa uma mensagem, ele disse. Aparentemente, a mensagem era que tínhamos mais dinheiro do que centavos. Mas eu cedi, como sempre fazia. Eu estava tomando um café expresso, amargo e forte, enquanto navegava por modelos de design para um cliente, quando Alexander entrou, já absorto em seu celular. Nora finalmente marcou a data, ele disse sem levantar os olhos. Maine, você acredita que ela vai mesmo fazer um casamento em um destino paradisíaco? Eu sorri. Sorri de verdade. Nora era a irmã mais nova de Alexander, o espírito livre que passou 3 anos ensinando inglês no Marrocos e voltou com histórias que faziam nossa vida em Chicago parecer comum e insignificante. Ela merecia algo extraordinário. Isso é incrível, eu disse, com a mente já em modo de planejamento. Um hábito formado ao longo de 12 anos administrando as finanças da nossa casa enquanto a carreira jurídica de Alexander buscava constantemente se consolidar. Passagens aéreas para 2, hotel boutique por 5 dias, presente de casamento, roupas adequadas para o resort, talvez $8.000 no total. Devemos reservar com antecedência.
Maio é alta temporada nas ilhas gregas. Na verdade, Alexander havia dito, e agora me lembrei da sensação que aquela única palavra me causou, como uma pequena pedra atirada em água parada, criando ondulações que eu ainda não havia compreendido. Pensei que você poderia cuidar da reserva, já que você entende mais de logística de viagens. Estou atolada de trabalho na empresa agora. A avaliação para sócio está chegando. A avaliação da parceria, sempre a mesma, ano após ano. Uma cenoura pendurada, mas fora do meu alcance, enquanto eu assumia todas as responsabilidades da nossa vida real. É claro que eu disse, me mande os detalhes quando estiver. Ele me deu um beijo na testa, mecânico, distraído, e saiu para o trabalho. Eu havia voltado para meu laptop e meu trabalho freelance de design gráfico, o pequeno hobby que havia pago seu curso preparatório para o exame da OAB, seu guarda-roupa profissional, seus jantares de networking e, aparentemente, agora também as férias da família dele na Grécia. As semanas que se seguiram tiveram um caráter onírico, como assistir a um filme em que a trilha sonora não combina exatamente com as cenas. Nora enviou um e-mail em grupo com opções de resorts e sugestões de voos. Alexander me encaminhou com uma mensagem de uma linha: você pode cuidar das reservas para nós? Passei horas pesquisando. Encontrei o Oasis Santorini. Este hotel boutique fica situado na Calera, com piscinas infinitas que parecem desaguar diretamente no rio Haia. As fotos mostravam pores do sol que revistas de viagem descreviam como transformadores. Eu me imaginava lá, taças de vinho na mão, finalmente respirando fundo juntos depois de meses de semanas de 70 horas para ele e meus prazos de trabalho noturnos para projetos. Talvez essa viagem recalibrasse algo em nosso casamento, pensei. Algo que parecia um pouco desalinhado ultimamente, embora eu não conseguisse definir exatamente o que, como um quadro pendurado ligeiramente fora do centro. Não estava obviamente errado, mas incomodava sutilmente toda vez que você passava por ele. No início de outubro, Alexander me pediu para coordenar a viagem de toda a sua família como um favor para Nora, que supostamente estava sobrecarregada com os preparativos do casamento. Então, reservei voos para 7 pessoas, seus pais, Eleanor e Richard, sua tia Patrícia, seu primo James, Nora e seu noivo Thomas, e supostamente Alexander e eu. Eu transferi $7.500 da nossa conta conjunta. O e-mail de confirmação chegou às 23h47 de uma terça-feira. Lembrei-me de ter pairado o dedo sobre o botão de confirmação, sentindo algo que não conseguia identificar bem, talvez uma leveza, ou a intuição tentando romper o ruído da confiança e do hábito. Mas Alexander era meu marido, o homem com quem construí uma vida, a quem apoiei em todos os reveses da carreira e obrigações familiares. Eu confiava nele. Apertei o botão de confirmar. Na manhã seguinte, Alexander me agradeceu sem levantar os olhos dos seus arquivos. Você me salvou. Não sei o que faria sem você. As palavras soaram frias mesmo naquela época. Transacionais, como pagamento por serviços prestados em vez de gratidão entre parceiros. Mas eu ignorei esse sentimento, dizendo a mim mesma que estava sendo hipersensível, interpretando demais o tom e a inflexão da voz. Chegou novembro, o dia de ação de graças na casa dos pais dele em Aston, e eu precisei de vinho para aguentar. Eleanor estava em uma forma rara, fazendo seus comentários passivo-agressivos de sempre sobre meu pequeno hobby de design, enquanto, de alguma forma, nunca reconhecia que meu hobby financiava uma parte significativa do estilo de vida de seu filho. Eu estava enchendo meu copo na cozinha quando Nora me encontrou animada e um pouco tonta, colocando o peru no prato dela. Estou tão animada por você vir para Santorini, ela disse. Vai ser mágico. Só família, sabe, algo íntimo. Alexander disse que você cuidou de todas as reservas. Sim, tudo certo. Eu disse a ela. 7 passagens, 7 quartos de hotel. Vai ser lindo. Foi quando o garfo dela parou de se mexer. 7. Mas Riley, somos 8. A bancada de mármore sob meus dedos de repente pareceu gelada. Ela contou nos dedos, e a cada nome eu senti algo afiado e frio deslizando entre minhas costelas. Mamãe, papai, tia Patrícia, James e a namorada dele, Madison. Eles começaram a namorar sério durante o verão. Lembra? Eu, Thomas, você e Alexander. Isso dá 8. 8 pessoas. Eu tinha reservado para 7.
Minha risada soou forçada até para mim mesma. Devo ter contado errado. Vou conferir as confirmações novamente. Mas a expressão de Nora mudou para algo desconfortável. Você tem certeza de que está na lista, não é? Alexander comentou com a mãe semana passada que a lista de convidados estava bem restrita. Lista de convidados. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Nora, é o seu casamento. Eu não sou uma convidada. Sou a esposa de Alexander. Claro que sim. Ela tocou meu braço, corrigindo-se rapidamente. Tenho certeza de que foi apenas um engano. Alex tem estado muito atarefado com tudo no trabalho. Pedi licença para ir ao banheiro e fiquei lá por 10 minutos, respirando com cuidado, contando os pequenos azulejos hexagonais no chão enquanto tentava acalmar meu coração acelerado. Quando saí, Alexander estava na sala de estar, gesticulando com seu copo de uísque enquanto seu pai concordava com a cabeça ao ouvir alguma história sobre um cliente difícil. Eu perguntei baixinho se poderíamos conversar no meio de alguma coisa, Riley. Pode esperar? A espera durou desde a sobremesa, passando pelas despedidas, até a viagem de volta para casa com a neve começando a cair e Alexander cantarolando junto com o rádio como se nada estivesse errado, como se sua esposa não tivesse acabado de descobrir que fora deliberadamente excluída de um evento familiar que ela mesma havia pago. Esperei até estarmos a 10 minutos do nosso apartamento em Lincoln Park antes de perguntar. Calmamente, Pura disse que havia 8 pessoas indo para Santorini. Mãe, ele estava checando o celular no semáforo. Reservei 7 bilhetes. E você, Alexander? Você não me passou as informações dos seus bilhetes? Foi nesse momento que ele me lançou um olhar. Rápido, culpado, calculista, e eu já sabia antes mesmo que ele dissesse uma palavra, eu já sabia. E agora aqui estávamos nós, parados numa rua lateral com neve caindo e meu marido sugerindo uma semana no spa para compensar o fato de eu ter pago $7.500 por férias para as quais não fui convidada. Pare o carro, ouvi-me dizer entre risos. Riley, não. Pare de rir de mim como se eu estivesse sendo irracional. Pare de tapar o nariz como se eu fosse uma cliente difícil. Pare de agir como se isso fosse complicado quando, na verdade, é muito simples. Virei-me para encará-lo completamente. Você me excluiu deliberadamente do casamento da sua irmã. Deixou que eu planejasse tudo, reservasse tudo, pagasse tudo, sabendo o tempo todo que eu não iria. Isso não é complicado, Alexander. Isso é cruel. Seu maxilar se contraiu. Isso não é justo. Não foi assim. Então, como foi? Explique-me. Porque estou genuinamente tentando entender como o homem com quem sou casada há 12 anos, o homem cuja carreira eu apoiei, cuja família eu suportei, cuja vida eu financiei, como esse homem acha aceitável deixar sua esposa pagar por férias em família das quais ela foi excluída. Você está distorcendo os fatos. Eu não estou distorcendo nada. Estou apenas relatando fatos. Minhas mãos estavam tremendo e eu não conseguia dizer se era de frio, de raiva ou da adrenalina de finalmente dizer o que realmente pensava, em vez de engolir tudo. Responda-me uma pergunta. Quando você planejava me contar? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, não sei. Fiquei pensando que encontraria o momento certo, a maneira certa de explicar. Não existe uma maneira certa de explicar isso, Alexander. Não existe explicação que torne isso aceitável. Você está sendo dramático. Eu estou sendo dramático. Estendi a mão para a maçaneta da porta. Acabei de descobrir que meu marido orquestrou minha exclusão do casamento da irmã dele, depois de eu ter pago para toda a família dele comparecer. Não estou sendo dramática. Estou tendo uma reação completamente razoável à traição. Riley, não faça isso. Mas eu já tinha saído do carro. A neve começou a grudar no meu cabelo. O ar frio batia no meu rosto. Ouvi-o chamar meu nome por trás de mim, mas eu já estava andando, já pegando meu celular para mandar uma mensagem para Clary. Asterisco, você pode me buscar? Te mando minha localização. Não posso entrar em um carro com ele agora. Asterisco. A resposta dela veio em segundos. Um asterisco no meu caminho. Não se mexa.
Eu estava de pé sob um poste de luz, com a neve caindo ao meu redor em flocos grossos e pesados, e observei o carro de Alexander parado na calçada. Ele não saiu do carro, não veio atrás de mim, apenas ficou sentado ali por mais um minuto antes de finalmente ir embora, com as luzes traseiras desaparecendo na escuridão da neve. Meu corpo inteiro tremia. 12 anos de casamento, e eu só agora descobri que meu marido era capaz desse nível de crueldade gratuita, desse nível de engano calculado. E em algum lugar no fundo da minha mente, uma vozinha já fazia a pergunta que eu não estava pronta para encarar. Se ele mentiu sobre isso, sobre o que mais ele teria mentido? 20 minutos depois, os faróis do carro de Clary cortaram a neve, e seu Honda parou junto ao meio-fio onde eu estava, tremendo de frio sob a luz do poste. Ela não fez perguntas, apenas estendeu a mão e destrancou a porta do passageiro. Entrei e o calor do aquecedor atingiu meu rosto congelado como algo palpável. No seu lugar, eu disse. Minha voz soou estranha, monótona e distante. Ela estava dirigindo. Estávamos na metade do caminho para o apartamento dela em Wrigleyville quando ela finalmente falou. O que ele fez? Eu contei para ela. Tudo veio à tona em fragmentos, a conversa de ação de graças com Nora, a viagem de carro, a explicação de Alexander sobre sangue, família e a capacidade do local, e como eu apreciaria uma semana em um spa como compensação por ter sido excluída de férias pelas quais paguei $7.500. As mãos de Claire apertaram o volante com mais força. Isso não foi um descuido, Riley. Foi proposital. Eu queria argumentar, queria defender Alexander, encontrar uma explicação razoável que desse sentido a tudo aquilo, mas não consegui. Os números não mentiam. 7 ingressos para 8 pessoas. Meses de planejamento em que ele me deixou coordenar tudo, sabendo que eu não iria. Só preciso de alguns dias para pensar, eu disse. Não posso ficar naquele apartamento com ele agora. Fique o tempo que precisar. O quarto de hóspedes dela era pequeno, mas confortável, decorado em tons suaves de cinza e branco. Ela me trouxe um chá que eu não bebi e um sanduíche que eu não consegui comer. Sentei na cama com meu laptop, abrindo nossas contas bancárias, percorrendo meses de transações, procurando por algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. A conta conjunta mostrava a transferência de $7.500 para a agência de viagens em outubro. Claro como água. $7.500 do meu dinheiro, ganho em noites trabalhando como designer, foram usados para pagar uma viagem que eu não fiz. Verifiquei meu e-mail e encontrei a confirmação do Oasis Santorini. 7 hóspedes, 7 quartos. A reserva estava em meu nome, já que eu a havia feito. Eu até incluí os pedidos especiais. Vista para o mar para Eleanor e Richard. Andar térreo por causa dos problemas no joelho da tia Patrícia. Quartos conjugados para Nora e Thomas. Eu tinha sido tão cuidadosa, tão minuciosa, e durante todo o tempo Alexander soube disso. Meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Riley, volta para casa. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Virei o telefone com a tela para baixo e continuei procurando. Naquela primeira noite, mal consegui dormir. Deitada na cama de hóspedes da Clary, observei as sombras se moverem pelo teto, com a mente girando em torno das mesmas perguntas repetidamente. Quando ele decidiu me excluir? Por que ele me deixou reservar tudo? Como alguém pode fazer isso com uma pessoa que supostamente ama? Pela manhã, eu já havia tomado uma decisão. Se Alexander mentiu sobre isso, sobre o que mais ele teria mentido? Eu precisava saber. Claire saiu para o trabalho por volta das 8, tocando meu ombro delicadamente. Tem café na cozinha. Fique à vontade para se servir. Volto por volta das 6. Depois que ela saiu, sentei-me no sofá dela, enrolada num cobertor, com o laptop aberto, e fiz algo que nunca tinha feito antes. Entrei no e-mail do Alexander. Sempre compartilhamos senhas. Uma daquelas decisões tomadas no início do casamento, no momento de confiança e transparência. Pessoas casadas não têm segredos, ele dissera quando combinamos tudo anos atrás. Eu lhe dei minhas senhas. Ele me deu as dele, e nunca mais pensamos nisso. A ironia estava prestes a se tornar devastadoramente clara. Sua caixa de entrada estava carregada.
Milhares de mensagens, a maioria relacionada ao trabalho. Digitei Santorini na barra de pesquisa e prendi a respiração. O primeiro resultado foi uma troca de e-mails entre Alexander e sua mãe, datada de 15 de agosto, 3 meses antes do Dia de Ação de Graças. 3 meses antes de eu descobrir. Eleanor, você já contou para o Riley sobre a situação em Santorini? Alexander, ainda não. Estou tentando descobrir a melhor maneira de abordar o assunto. Eleanor. Alexander, você não pode simplesmente fazer isso com ela em cima da hora. Que crueldade. Meu peito apertou. Eleanor sabia. Sua mãe sabia há meses. Alexander, é o casamento da nora. Ela decide quem vai. A Riley vai entender. Eleanor, será que ela vai mesmo? Você está pedindo para sua esposa pagar pelas férias em família, e ela não foi convidada. Onde está a justiça nisso? Pelo menos Eleanor reagiu. Isso já era alguma coisa, Alexander. Mãe, já conversamos sobre isso. Riley não é tecnicamente da família de acordo com as regras do local do evento da nora. Só parentes de sangue. E, sinceramente, a Riley anda muito apegada ultimamente. Talvez um pouco de espaço nos fizesse bem. Li essa palavra 15 vezes. Apelo. 12 anos de casamento. 12 anos apoiando sua carreira, administrando nossa casa, suportando a passividade agressiva da família dele, financiando seu guarda-roupa profissional, a preparação para o exame da OAB e jantares de networking. 12 anos sendo prático, o responsável, aquele que mantinha tudo funcionando enquanto buscava uma sociedade, implora ele. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia rolar a página, mas continuei lendo. Encontrei outra discussão. Esta é entre Alexander e Nora, de setembro. Alexander, você pode confirmar o que eu disse sobre a capacidade do local? A Riley vai ficar chateada quando descobrir. Nora, Alex, essa é a culpa de vocês. Eu nunca disse que os acompanhantes não eram convidados. Essa é a decisão de vocês. Não coloquem a culpa em mim ou na família do Thomas. A sala estava inclinada. Não havia problema de capacidade do local. Nem restrições tradicionais da Igreja Ortodoxa Grega. Nem dinâmicas familiares complicadas. Alexander simplesmente decidiu que eu não iria, e então inventou uma mentira elaborada para fazer parecer que as circunstâncias estavam fora de seu controle. Mas por quê? O que poderia motivar alguém a excluir a esposa de um casamento familiar que ela mesma pagou? Procurei por Vanessa no e-mail dele. Nada relevante, tentei também as mensagens de texto. Nossos celulares estavam sincronizados com a mesma conta na nuvem para compartilhamento de fotos. Foi aí que eu encontrei uma conversa com um contato salvo como VP. Sem nome, apenas iniciais. Mas as mensagens deixavam claro quem era o VP. VP. Então, na verdade, ela pagou os ingressos de todo mundo. Isso é genial. Alexander, eu sei. Me sinto mal, mas isso nos dá a semana inteira. VP, 5 dias em Santorini sem ela saber. Alex, você é terrível. Alexander, você adora isso. Além disso, o que ela não sabe não a prejudicará. E depois que resolvermos a situação do divórcio, BP, você realmente vai acabar com isso. Alexander, eventualmente, quando eu me tornar sócio, não poderei me dar ao luxo da distração de um divórcio complicado agora. Riley é útil para manter minhas finanças estáveis. Parei de respirar. Havia mais. Muitas outras mensagens, algumas datando de meses atrás, repletas de detalhes que pintavam um quadro no qual eu havia confiado demais para enxergar. Vanessa Pierce, uma associada júnior no escritório de Alexander. 28 anos, segundo o site da firma. Cheguei com os dedos trêmulos. Loira, elegante, ambiciosa, tudo o que eu aparentemente não era. As mensagens continuavam e cada uma delas era como uma faca deslizando entre minhas costelas. Alexander Riley tem me deixado tão exausta ultimamente. Sempre perguntando sobre trabalho, querendo planejar encontros românticos. Não consigo lidar com isso agora. Vanessa, você merece alguém que entenda suas ambições. Alguém que esteja no seu nível.
Alexander, exatamente. Você entendeu. Você é sofisticado, ambicioso. O Riley está preso nessa coisa de design freelance. Não entende o que é preciso para se tornar sócio. Meu projeto de design freelance que pagou nossa hipoteca por 6 meses enquanto ele estava desempregado. Meu projeto de design freelance que cobriu as parcelas do empréstimo estudantil dele. Meu projeto de design freelance que financiou toda essa conversa que ele estava tendo com a amante. Continuei rolando a tela, cada mensagem pior que a anterior. Eles estavam se vendo desde março, 8 meses. Houve menções a quartos de hotel reservados em noites em que Alexander alegava estar trabalhando até tarde, restaurantes que reconheci dos nossos extratos de cartão de crédito, despesas que ele justificou como jantares com clientes. E depois as mensagens de Santorini de outubro. Vanessa, reservei nosso quarto no Oasis. Nome diferente, cartão de crédito diferente. Ele nunca vai saber. Alexander, perfeito. 5 dias no paraíso enquanto a família pensa que estamos apenas sendo responsáveis com a distribuição dos quartos. Vanessa, isto é tão errado, mas tão emocionante. Alexander, o que ela não sabe não lhe fará mal. E, sinceramente, ela provavelmente ficará aliviada por ter um tempo longe da minha família. Todo mundo sai ganhando. Eu estava sentada no sofá da Claire às 2 horas da manhã, a tela do laptop brilhando na escuridão, lendo mensagens que desmantelavam sistematicamente 12 anos da minha vida. Não fui convidada para Santorini porque Alexander precisava que eu pagasse pelas férias em família que ele estava usando como fachada para passar 5 dias com a amante. Eu paguei pela minha própria traição. O fato é que eu não chorei. Fiquei esperando o colapso, o choro, o desmoronamento em luto. Mas isso não aconteceu, algo diferente chegou, algo mais frio, mais nítido, fúria. Não o tipo quente e explosivo. Mas o tipo frio e calculista que se instala nos ossos e aguça o raciocínio. Abri uma nova pasta no meu laptop e comecei a tirar capturas de tela, cada e-mail, cada mensagem de texto, cada cobrança no cartão de crédito que contasse uma história. Documentei a transferência de $7.500 para a reserva em Santorini. Encontrei a reserva separada que Alexander havia feito para ele e Vanessa. Uma cobrança de $3.200 foi feita em um cartão de crédito que eu não sabia que ele tinha. Elaborei uma linha do tempo. De março a novembro, 8 meses de mentiras, detalhadas e datadas. O sol estava começando a nascer quando Claire me encontrou, ainda no sofá, cercada por páginas impressas, com o laptop aberto em uma planilha que eu havia criado, registrando cada engano. Riley disse com cautela: "O que você está fazendo?" Levantei o olhar e algo na minha expressão a fez dar um passo para trás. "Estou documentando", eu disse. Minha voz soou diferente, mais firme. Alexander quer levar a amante dele para Santorini às minhas custas. Ótimo, eu deixo. Pago por cada minuto das férias dele. Riley. E então, continuei, vou garantir que ele pague por todo o resto. Claire sentou-se lentamente na outra ponta do sofá. O que você está planejando? Olhei para ela, minha melhor amiga desde a faculdade, a pessoa que segurou minha mão em cada conquista e crise da minha vida adulta, e sorri. Não era um sorriso simpático. Vou dar a ele exatamente o que ele acha que quer, eu disse. E depois vou tirar tudo o que ele pensava ser dele. Claire me encarava como se nunca tivesse me visto antes. Talvez não tivesse mesmo. Talvez essa versão de mim, fria, calculista, documentando traições com planilhas e registros de data e hora, fosse alguém completamente diferente? Você vai deixá-lo ir? Perguntou ela lentamente. Você vai deixá-lo fazer essa viagem com ela? Vou deixar ele pensar que está se safando, corrigi. Há uma diferença. Passei mais 2 dias na casa da Claire, aperfeiçoando meu plano, organizando as provas e fazendo ligações telefônicas que jamais imaginei que precisaria fazer. No 3º dia, arrumei minhas coisas e fui para casa. Nosso apartamento estava vazio quando cheguei à tarde. Alexander ainda estaria no trabalho por horas. Percorri o espaço como se o estivesse vendo pela primeira vez. Os móveis caros que não podíamos realmente comprar. A ilha de mármore que deu início a todo esse pesadelo. A cama king size que compartilhamos por 12 anos e que agora parecia contaminada por um conhecimento que eu não conseguia esquecer.
Preparei uma mala com itens essenciais e a escondi no fundo do nosso armário, atrás de casacos de inverno, documentos, joias da minha avó e coisas que eu precisaria, mas que não podia levar sem levantar suspeitas. Então comecei a cozinhar salmão com limão e endro, aspargos assados com alho e arroz integral, feito exatamente como ele gostava, levemente grudento, sua refeição favorita, preparada com o mesmo cuidado que eu sempre dedicava a ela. Só que desta vez, cada movimento parecia que eu estava interpretando um papel em uma peça para a qual eu não tinha feito teste. Ouvi as chaves dele na porta às 6h30. Ouvi-o parar na entrada, provavelmente vendo meus sapatos, meu casaco, processando o fato de que eu estava em casa. Ele entrou na cozinha lentamente, com uma expressão que misturava surpresa e cansaço. Você está aqui. Me afastei do fogão e sorri para ele. Meu rosto estava estranho. Os músculos se moviam mecanicamente para criar uma expressão que deveria transmitir calor, mas parecia mais uma máscara colada no meu rosto. Onde mais eu estaria? Pensei nisso depois da outra noite. Ele pousou a pasta e afrouxou a gravata. Achei que ele pudesse precisar de mais tempo. Reagi de forma exagerada. A mentira tinha gosto de metal. Você tinha razão. Um tempo para mim seria ótimo. Eu queria muito trabalhar naquele projeto de rebranding da conta da Reis, e seus eventos familiares são exaustivos. O alívio que inundou seu rosto foi quase patético, quase suficiente para me fazer sentir algo além da fúria gélida que se instalara em meu peito. Sério? Você está bem com isso? Estou decepcionada, eu disse, servindo-lhe vinho. Um bom ponoir que estávamos guardando. Mas eu entendo. A dinâmica familiar é complicada. Jantamos. Perguntei sobre o dia dele no escritório. Ele falou sobre um cliente difícil e um processo que exigiu lidar com as intrigas políticas do escritório. Dei as respostas apropriadas, acenei com a cabeça nos momentos certos e enchi o copo de vinho dele quando estava quase vazio. Durante todo esse tempo, eu observava como se estivesse estudando um espécime sob uma lupa, catalogando comportamentos, a maneira como ele checava o celular compulsivamente. O jeito como seus olhos se desviavam quando eu fazia perguntas diretas. O jeito como ele me tocava, de forma superficial, distraído como se eu fosse um móvel que ele tivesse que contornar. Como é que eu não tinha percebido isso antes? As semanas que se seguiram tornaram-se a minha aula magistral de arte performática. Desempenhei o papel de esposa dedicada com uma precisão que me surpreendeu. Perguntei sobre os planos de casamento da nora e ajudei o Alexander a escolher um conjunto de malas caro como presente para o casal. Quando o celular dele vibrou com mensagens que ele não leu na minha frente, fingi que não percebi, mas percebi tudo. Sempre que ele alegava estar trabalhando até tarde, eu verificava o compartilhamento de localização no celular dele, um recurso que ele havia esquecido que tínhamos configurado anos atrás por segurança. Quando mostraram em um prédio de apartamentos em River North em vez de seu escritório no centro da cidade, eu documentei. Data, hora e duração. Cada cobrança suspeita em nossa conta conjunta era registrada na minha planilha. O jantar de $180 no Gibsons numa quinta-feira, ele disse que estava trabalhando no escritório durante o jantar. O quarto de hotel de $350 em Neapville durante um fim de semana que ele alegou ser um seminário de educação continuada. Os $200 em um bar de vinhos do qual eu nunca tinha ouvido falar. Comparei tudo com a agenda dele, as mensagens de texto e as explicações. Criei uma linha do tempo que mostrava as lacunas entre o que ele dizia e o que realmente fazia. Em meados de dezembro, durante uma de suas noites em claro, encontrei um apartamento, um estúdio em Vicker Park, pequeno, mas inundado de luz proveniente de enormes janelas. O proprietário me mostrou o imóvel, apontando a cozinha reformada, o piso de madeira original e a vista da rua arborizada lá embaixo. É perfeito, eu disse. Quando você gostaria de se mudar? Refleti sobre o cronograma. O voo de Alexander para Santorini foi em 14 de maio. Ele retornaria em 21 de maio. 1º de junho, eu disse. Vou precisar disso no dia 1º de junho. Assinei o contrato de aluguel naquela noite, paguei o depósito e o primeiro aluguel da minha nova conta bancária, aquela que Alexander nem sabia que existia. Enquanto isso, eu movimentava dinheiro discretamente, não roubando, apenas pegando o que era meu. Eu havia sido o principal provedor da família durante 6 dos nossos 12 anos juntos.
Meu pequeno hobby de design pagou seus empréstimos estudantis, cobriu nossa hipoteca quando ele estava entre empregos e financiou seu guarda-roupa profissional. Calculei minhas contribuições e transferi minha metade da nossa poupança conjunta para minha conta pessoal em pequenas quantias que não chamariam a atenção dele. 2.000 aqui, 3.000 ali. Distribuído ao longo de semanas, para que parecesse uma despesa normal. Em janeiro, eu já tinha movimentado $40.000. Meu dinheiro, meu trabalho. Clary continuava perguntando se eu tinha certeza dessa abordagem. Por que não confrontá-lo agora? Por que esperar? Porque ele precisa achar que venceu. Eu disse que ele precisa ir nessa viagem pensando que eu estou sentada em casa como uma esposa obediente, esperando ele voltar para que possamos trabalhar no nosso casamento ou qualquer outra história que ele esteja inventando para si mesmo. Ele precisa se sentir seguro e vitorioso. E então, só então, ele volta para casa e enfrenta as consequências. Em fevereiro, encontrei-me com Simone Blackwell. Clary a recomendou, ela é uma advogada especializada em divórcios, com reputação de ser brilhante e implacável na mesma medida. Seu escritório ficava em um arranha-céu no centro da cidade, todo de vidro, aço e com móveis caros. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 40 anos, com olhos penetrantes e óculos de armação prateada. Eu havia trazido 3 pastas, extratos bancários dos últimos 5 anos, faturas de cartão de crédito, impressões de e-mails, capturas de tela de mensagens de texto, dados de localização e uma cronologia do caso extraconjugal de Alexander, cruzada com os lançamentos em nossa conta conjunta. Simone analisou tudo metodicamente, fazendo anotações e, ocasionalmente, fazendo perguntas. Quando terminou, ela se recostou e olhou para mim com algo parecido com respeito. Na verdade, isso é pior do que parece, disse ela. Abuso financeiro, manipulação emocional, adultério e o fato de você ter pago pelas férias, além de ter sido deliberadamente excluída do uso de fundos conjugais, configuram apropriação indébita de bens do casal. Illinois não é um estado sem culpa. Podemos entrar com uma ação judicial com base em adultério e, com essa documentação, você teria um caso sólido. Eu não quero dar entrada no processo ainda, eu disse. Ela ergueu uma sobrancelha. Por quê? Porque ele vai para Santorini em maio. Quero que ele faça essa viagem. Quero que ele passe 5 dias pensando que se safou de tudo isso. E então quero que ele volte para casa e enfrente as consequências. Simone recostou-se na cadeira, me observando. O que exatamente a senhora está planejando, senhora Thornton? Riley, eu disse, e pretendo dar a ele exatamente o que ele achava que queria. Tempo longe da sua esposa possessiva, férias com a amante. Liberdade do casamento que ele claramente não valoriza, e então, eu vou mostrar a ele qual é o verdadeiro preço dessa liberdade. Passamos 3 horas traçando estratégias. Simone explicou meus direitos, minhas opções e o panorama legal do divórcio em Illinois. Discutimos prazos, documentação e possíveis complicações. Quando saí do escritório dela, eu tinha um plano completo, calculado e totalmente legal. Isso devastaria Alexander de maneiras que ele ainda não conseguia imaginar. Mas havia mais um passo a dar. Um passo que seria brilhante ou cruzaria uma linha que eu não conseguiria desfazer. Em março, liguei para o escritório de advocacia de Alexander. Preciso falar com o sócio-gerente, disse a recepcionista. Trata-se de uma questão profissional que pode afetar o escritório. Fui transferido 2 vezes antes de uma voz grave responder: aqui é Richard Caldwell. Como posso ajudar? Senhor Caldwell, está é Riley Thornton, esposa de Alexander Thornton. Sim, senhora Thornton. O que posso fazer por você? Mantive a voz calma, objetiva e sem demonstrar emoção. Estou ligando para informar sobre uma situação envolvendo meu marido e uma colega, Vanessa Pierce. Eles estão tendo um caso extraconjugal e tenho motivos para acreditar que recursos da empresa podem ter sido usados de maneiras que violam suas políticas de ética. Outra pausa mais longa desta vez. São acusações sérias. Tenho a documentação. Quartos de hotel criados em nome de clientes. Jantares cobrados como despesas de trabalho que, na verdade, eram pessoais. Um padrão de comportamento que confunde os limites profissionais.
Senhora Thornton, agradeço por trazer isso à nossa atenção, embora eu deva mencionar que isso nos coloca em uma posição delicada em relação à avaliação da sociedade do seu marido. Entendo. Não estou tentando sabotar a carreira dele. Estou simplesmente garantindo que a empresa tenha informações relevantes para suas políticas e práticas. Abriremos uma investigação imediatamente. Obrigado pela sua ligação. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali por um longo momento, com o celular na mão, sentindo algo entre satisfação e náusea. Naquela noite, Alexander chegou em casa e eu tinha o jantar pronto. Frango piccata dessa vez, seu segundo prato favorito. Ele beijou minha testa, automaticamente, distraído, e reclamou de um dia difícil no trabalho. Eu servi o vinho, ouvi e sorri, desempenhando meu papel perfeitamente. Por dentro, eu fazia a contagem regressiva. 43 dias até ele partir para Santorini. 43 dias até ele achar que tinha vencido. 50 dias até descobrir o que realmente tinha perdido. A contagem regressiva continuou durante todo o mês de abril. 30 dias, 2010. A cada dia, eu desempenhava meu papel com precisão crescente, observando Alexander se mover pelo nosso apartamento como se fosse dono não apenas do espaço, mas também do futuro, completamente alheio ao fato de que ambos já haviam desaparecido. No dia 13 de maio, na noite anterior à sua partida, fiz uma reserva no Alenia. Alexander pareceu surpreso quando lhe disse: "É caro, Riley." "Tem certeza?" "É uma ocasião especial." Eu disse: "O casamento da sua irmã. Quero fazer algo legal antes de você ir." Não íamos a Alenia desde o nosso 5º aniversário, há 7 anos. Naquela época, Alexander estava entre empresas e economizamos durante meses para poder ir. Na época em que ele ainda me olhava como se eu fosse alguém que ele havia escolhido, e não alguém com quem ele estava preso. O restaurante era exatamente como eu me lembrava. Elegância minimalista e sussurros. Cada prato chegava à mesa como uma pequena obra de arte. Balões de hélio comestíveis. Carne vagil com acompanhamento servida em um tapete de silicone personalizado. Sobremesa que envolveu nitrogênio líquido e apresentação na mesa. Alexander não parava de checar o celular entre as aulas. Nem sequer o escondia, apenas dava uma olhada rápida a cada poucos minutos, com os polegares respondendo prontamente às perguntas. "Tudo bem?" Perguntei, dando um gole em um vinho que custava mais por taça do que a maioria das garrafas. "Só estou acertando alguns detalhes de última hora com a família", disse ele. "Você sabe como a mãe fica, né?", disse ele, referindo-se à mãe dele, não à amante, que estaria dividindo o quarto de hotel com ele em menos de 24 horas. Eu observei do outro lado da mesa, talvez pela primeira vez em anos, realmente o enxergando. A pequena cicatriz em sua sobrancelha esquerda, resultado de um acidente de bicicleta na infância. O jeito como ele ainda mordia a parte interna da bochecha quando estava concentrado no celular. O relógio caro que eu comprei para ele no seu aniversário de 35 anos. $800 que ganhei em um projeto de design particularmente exigente. Este homem que eu amei. Este estranho com quem me casei. "Você tem mesmo certeza de que não vai vir?", perguntou ele de repente, largando o celular. Eu sei que a situação não é ideal. Encarei seus olhos, sustentei seu olhar, deixei que ele visse o que quisesse ver ali. "Estou exatamente onde preciso estar, Alexander." Um alívio inundou seu rosto. "Que bom. Eu estava preocupado que você ainda estivesse chateado." "Não estou chateado." Isso era verdade. Ele ergueu sua taça de vinho, em homenagem à família e à felicidade de Nora. "Levantei meu cristal, captando a luz fraca para obter exatamente o que você merece." Brindamos. Ele sorriu, sem perceber o duplo sentido das minhas palavras, a precisão cuidadosa da minha escolha de palavras. Terminamos a refeição, 22 pratos no total, cada um mais elaborado que o anterior. Quando a conta chegou, peguei-a antes que Alexander pudesse alcançá-la. "Riley, deixe-me." "Não, eu pago." Um último jantar agradável antes da sua viagem. Ele não discutiu. Nunca discutiu quando me ofereci para pagar $600. Paguei com meu cartão de crédito, meu cartão pessoal que eu vinha acumulando há meses, aquele que seria só meu quando o divórcio fosse finalizado.
Mais uma vez, ele pagou por algo que o beneficiou principalmente. A simetria pareceu apropriada. Caminhamos até o carro pela noite de primavera de Chicago, quente para meados de maio, com a cidade repleta de pessoas aproveitando o clima. Alexander passou o braço em volta dos meus ombros e eu permiti, já me sentindo desapegada, já meio perdida. Naquela noite, dormimos na mesma cama, como fazíamos há 12 anos. Ele adormeceu rapidamente, como sempre fazia, enquanto eu fiquei acordada, ouvindo sua respiração e observando o ventilador de teto girar lentamente na escuridão. O alarme dele tocou às 3h45 da manhã. Levantei e ele, mais uma vez, fez o papel de esposa compreensiva. Preparei café na nossa máquina cara, aquela que ele insistia que precisávamos, embora uma cafeteira básica funcionasse perfeitamente. Observei-o tomar banho, vestir-se com roupas de viagem e arrumar sua bagagem de mão, demonstrando falta de prática. Você tem seu passaporte? Perguntei. Ele deu um tapinha no bolso do paletó. Tenho. Carregadores. Verifiquei 2 vezes. Acompanhei-o até a porta. O Uber já estava esperando lá embaixo, com a notificação do aplicativo brilhando em seu celular. Divirta-se muito, eu disse. Mande um abraço para Nora. Diga a todos que sinto muito por não ter podido ir. Sim. Ele beijou minha testa. O gesto é tão automático quanto respirar. Vou sentir sua falta. Tente relaxar esta semana. Ok, talvez marque aquele dia no spa. Talvez eu vá. Ele pegou a mala e eu o observei caminhar pelo corredor até o elevador. Observei-o apertar o botão, checar o celular mais uma vez. As portas do elevador se abriram e ele entrou, acenando levemente para mim quando as portas se fecharam. Fiquei ali parado por um momento, ouvindo o zumbido mecânico do elevador descendo. Então voltei para dentro do nosso apartamento, meu apartamento por mais algumas horas, e fechei a porta. Eram 4h02 da manhã. Tomei banho, descansei e preparei o café da manhã. Estava tão agitado que não consegui comer. Às 5h da manhã, comecei a fazer ligações. Tudo ainda dentro do cronograma? Perguntei à empresa de mudanças. Sim, senhora. A equipe chegará às 9h em ponto. O depósito está pronto. Tudo certo. O código é 4782. Exatamente como combinado. Às 6 da manhã, mandei uma mensagem para Simone. Ele acabou de sair. Tudo está em andamento. Asterisco. A resposta dela veio imediatamente, apesar do horário matinal. Asterisco 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 vou protocolar os documentos às 9h, quando o tribunal abrir. Tem certeza disso? Asterisco asterisco asterisco. Nunca tive tanta certeza de nada. Passei as 3 horas seguintes fazendo uma vistoria final, tirando fotos de cada cômodo, documentando o estado de tudo, certificando-me de que não havia dúvidas sobre o que eu estava levando e o que estava deixando. Às 8h55, ouvi o caminhão chegar. A equipe de mudança era eficiente e profissional. 3 homens que claramente já tinham feito isso milhares de vezes. Eu havia pago um valor extra pela rapidez e discrição. Isto vai embora, eu disse, apontando para a escrivaninha antiga da minha avó. Isto fica. A ilha de mármore aparafusada ao chão. Monumento à irresponsabilidade fiscal de Alexandre. Estas caixas para o caminhão, aquelas caixas para o depósito, meu equipamento de design, computador, tablet, impressora, scanner, minhas roupas, meus livros, os poucos móveis que eu realmente havia comprado com meu próprio dinheiro antes do casamento, quando eu tinha meu próprio apartamento. As fotos emolduradas se soltaram das paredes, deixando marcas retangulares onde estavam penduradas. Nossa foto de casamento, viagens de aniversário, comemorações de feriados com a família dele. Tudo sendo guardado em caixas, evidência de uma vida que parecia feliz por fora, mas que era podre por dentro. E quanto a isto? Um dos funcionários da mudança apontou para a cama king size com seus lençóis caros e edredom de grife. Deixa pra lá. Ele que durma na cama que fez. Às 14h, o apartamento parecia devastado. Espaços vazios onde antes havia móveis, paredes nuas onde antes havia obras de arte. A cozinha ainda tinha seus eletrodomésticos caros.
Eu não precisava deles, mas todos os meus utensílios de cozinha tinham sumido. O banheiro ainda tinha toalhas, as toalhas dele, mas meus produtos de higiene pessoal tinham desaparecido. Guardei meu ato final para o fim. Coloquei minha aliança de casamento na ilha de mármore, bem no centro, onde seria impossível não vê-la. A luz da tarde incidiu sobre o diamante, fazendo-o brilhar de forma zombeteira. Ao lado, coloquei um envelope de papel pardo. Lá dentro, os papéis do divórcio já haviam sido protocolados no tribunal do condado de Cook naquela manhã. Extratos bancários com marcações em amarelo mostrando todas as minhas contribuições ao longo de 12 anos. Total de $28.700, cuidadosamente calculado e documentado. Impressões de mensagens de texto entre Alexander e Vanessa, as mais incriminatórias, aquelas que demonstravam premeditação e insensibilidade. Extratos do cartão de crédito mostrando despesas que eu podia comprovar serem referentes ao caso dele, por cima, uma carta escrita à mão em papel de boa qualidade com minha caligrafia mais legível. Alexander, quando você ler isto, já terá voltado de Santorini. Espero que tenha gostado da viagem. Afinal, eu paguei por ela. Você encontrará os documentos do divórcio neste envelope. Dei entrada no pedido de divórcio litigioso esta manhã, alegando adultério e má conduta financeira. Minha advogada é Simone Blackwell. Toda a comunicação futura será feita por meio dela. Tudo neste apartamento é seu. Só peguei o que paguei, que, como você verá nos extratos bancários destacados, corresponde à maior parte do que acumulamos durante nosso casamento. Deixei para você a ilha de mármore. Parece apropriado. Achei também que você deveria saber que entrei em contato com sua empresa a respeito do seu relacionamento com Vanessa Pierce. Acredito que eles abriram uma investigação ética. Não estou tentando sabotar sua carreira. Simplesmente achei que eles mereciam saber como os recursos da empresa estavam sendo utilizados. Você me chamou de grudenta. Disse que Vanessa era tudo que eu não sou. Sofisticada, ambiciosa, alguém que se encaixa no seu mundo. Você tem toda a razão. Não sou sofisticado o suficiente para ter um caso enquanto casado. Não sou ambicioso o suficiente para construir uma carreira com o dinheiro de outra pessoa. Sou alguém que sabe o valor dela. Aliás, cancelei sua passagem de volta. Parecia um desperdício pagar 2 vezes. Não entre em contato comigo. Não venha ao meu novo endereço. Não tente se explicar ou se desculpar. Você fez suas escolhas. Agora conviva com elas, Riley. Coloquei as chaves do meu apartamento em cima da carta e dei um passo para trás para observar a cena. Anel, chaves, envelope, tudo disposto sobre o mármore que deu início a tudo. Perfeito. Dei uma última olhada no apartamento. A sala de estar vazia onde dávamos festas. A cozinha onde preparei 1000 refeições. O quarto onde dormia ao lado dele por 12 anos. Sem jamais imaginar que estava dormindo ao lado de alguém capaz de tamanha dissimulação. Então saí e fechei a porta atrás de mim. Clara estava me esperando lá embaixo, no carro dela. Ela olhou para o meu rosto e me puxou para um abraço. Como você se sente? Eu pensei sobre isso. Refleti bastante sobre a questão. Luz, eu disse finalmente, como se tivesse prendido a respiração por 12 anos e finalmente me lembrasse de como respirar. Meu celular começou a vibrar. Um número que eu não reconheci. Depois outro. E então o número da Eleanor, que eu tinha esquecido de bloquear. Desliguei e joguei na minha bolsa. Me leva para casa, eu disse para Clary. Minha verdadeira casa. Fomos de carro até Vicker Park em um silêncio confortável. E quando entrei no meu apartamento-estúdio, meu espaço, meu santuário, meu novo começo, senti algo que não sentia há meses. Paz. Passei os 2 primeiros dias no meu novo estúdio organizando e reorganizando livros. Primeiro, em ordem alfabética por autor, depois por cor, depois por tamanho, até que finalmente aceitei que estava apenas tentando manter as mãos ocupadas. Clary trouxe comida para a viagem, pé de thai e rolinhos primavera do lugar que frequentávamos desde a faculdade. E comemos sentadas no chão porque eu ainda não tinha comprado uma mesa de jantar. Você ouviu alguma coisa? Ela perguntou, enrolando o macarrão no garfo. Ainda não. Ele provavelmente ainda está no ar ou acabou de pousar.
Daqui a umas 8 horas, talvez 9. Ele analisou meu rosto. Você está bem? Vou ficar bem. No terceiro dia, eu estava organizando livros de design nas prateleiras quando meu telefone vibrou. Número desconhecido. Código internacional. Prefixo grego. Quase não ouvi a mensagem de voz. Quase a apaguei sem ouvir, mas a curiosidade, ou talvez algo mais sombrio, algo que me fizesse querer ouvir a reação dele, me fez apertar o play. A voz de Alexander chegou até mim e, mesmo através do pequeno alto-falante do telefone, eu conseguia ouvir a fúria mal contida. Riley, o que você fez? Suas palavras saíram rápidas e concisas. Meu escritório ligou. Eles estão abrindo uma investigação sobre mim e Vanessa. Ela está perdendo a cabeça. Nem conseguimos aproveitar esta viagem porque minha carreira está desmoronando e você levou metade das nossas economias. Isso é roubo. Você não pode simplesmente. A mensagem foi interrompida após 30 segundos. Tempo limite atingido. Fiquei ali parada no meu estúdio ensolarado, telefone na mão, e reproduzi a gravação novamente. Dessa vez, percebi os detalhes que me haviam escapado. Ruído de fundo. A voz de Vanessa, aguda e em pânico, dizia algo sobre sua posição na empresa. A maneira como a voz de Alexander falhou ligeiramente ao se descontrolar, o desespero por baixo da raiva. Joguei uma terceira vez e depois apaguei. Fiz um chá de camomila, daquele tipo que dizem ser calmante, e sentei-me à janela olhando para a rua arborizada lá embaixo. Uma mulher passou com 2 cachorrinhos. Um casal estava parado na esquina discutindo sobre algo, gesticulando com as mãos. A vida seguia normalmente. E em algum lugar em Santorini, Alexander assistia ao seu mundo desmoronar enquanto estava cercado por pores do sol lendários, edifícios caiados de branco e aquele azul impossível da GNC. Imaginei-o ao telefone com a sócia-gerente da firma, Vanessa, que andava de um lado para o outro por perto, provavelmente chorando porque sua própria carreira estava repentinamente em risco. A escapadela romântica que tinham planeado, paga com o meu dinheiro, foi completamente destruída por consequências que nenhum dos dois previu. Esperei que a culpa chegasse, o arrependimento, o abrandamento que me faria questionar o que eu tinha feito. Mas nada disso aconteceu, apenas uma fria e clara sensação de justiça. Ele havia feito escolhas. Agora teria que conviver com elas. Mandei uma mensagem para Simone. Ele sabe. A resposta dela chegou em segundos. Ótimo. Que ele entre em pânico. Não responda a nenhuma tentativa de contato. Deixe-o nessa incerteza. Bloqueei o número internacional e terminei meu chá. Na manhã seguinte, Simone ligou. A empresa agiu rápido, disse ela sem rodeios. Eles começaram a investigação na segunda-feira, como eu havia lhe dito que fariam. Os resultados preliminares já são condenatórios. Coloquei-a no viva voz e continuei a arrumar a minha cozinha. Especiarias em ordem alfabética, porque aparentemente era isso que eu era agora. Uma pessoa que organizava especiarias em ordem alfabética enquanto seu casamento desmoronava. Que condenação! Eles descobriram um padrão. Jantares com Vanessa cobrados nas contas dos clientes como desenvolvimento de negócios. Quartos de hotel em cidades onde Alexander não tinha audiências judiciais agendadas. Viagens de fim de semana para Milwaukee, Madison e até mesmo uma para Minneapolis. Tudo isso contribui para a pesquisa do caso. E tudo coincide com os dias de folga da Vanessa. Então, ele estava roubando dos clientes. Essencialmente, sim. Desviando fundos dos clientes para uso pessoal. Os sócios seniores estão aparentemente furiosos. Não se trata apenas do caso extraconjugal. Escritórios de advocacia lidam com isso discretamente o tempo todo. Trata-se da irregularidade financeira, da potencial responsabilidade caso os clientes descubram e comecem a auditar suas contas. Medi a quantidade de pó de café com precisão. E a Vanessa? Ela também está sendo investigada. Estão tratando-a como cúmplice, já que se beneficiou das cobranças indevidas. Sua posição na empresa agora é muito precária. Simone fez uma pausa. O advogado de Alexander entrou em contato ontem. Ele quer negociar os termos. Não, Riley, sem negociações.
Ele aceita meus termos ou vamos a julgamento? Não vou ceder nesse ponto. Só para você saber, se formos a julgamento, tudo se tornará público. O caso extraconjugal dele, o desvio de fundos, tudo. Isso poderia destruir o que resta da carreira dele. Coloquei água na cafeteira e apertei o botão de iniciar, observando o gotejamento. Ele deveria ter pensado nisso antes de decidir excluir a esposa das férias em família, enquanto planejava passar férias com a amante usando o dinheiro do casal. Simone ficou em silêncio por um momento. Então, disse, certo, vou informar o advogado dele, mas esteja preparada. Ele pode ficar desesperado. Deixe-o ir. O quarto e o quinto dia transcorreram numa estranha e pacífica névoa. Trabalhei em projetos de clientes no meu novo estúdio. Encontrei Clary para almoçar em um café por onde eu já tinha passado centenas de vezes, mas nunca tinha experimentado. Comecei a procurar móveis online. Meu telefone permaneceu praticamente silencioso. Eu havia bloqueado o número de Alexander, o número do advogado dele e o número internacional de onde ele ligou. Eleanor tentou uma vez, enviando uma mensagem que dizia, simplesmente, Riley, por favor, me ligue. Mas eu a apaguei sem responder. No sexto dia, 19 de maio, Nora mandou uma mensagem. Eu a tinha mantido desbloqueada de propósito, curioso para saber o que ela diria, como reagiria. A mensagem chegou no meio da manhã. Uma foto do local do casamento. A famosa calera de Santorini ao fundo. Edifícios brancos descendo em cascata pelas falésias em direção a águas de um azul inacreditável. Deveria ter sido de tirar o fôlego. Mas a mensagem que se seguiu tornou a beleza irrelevante. Marque o dia do meu casamento e mal consigo olhar para o meu irmão. Ele passou a semana inteira no telefone resolvendo assuntos da empresa, sendo grosseiro com todos e arruinando completamente a dinâmica familiar. Mamãe está furiosa com ele. Papai nem fala com ele. E Vanessa apareceu. Você sabia dela? E tem sido incrivelmente constrangedor. Eu queria que você estivesse aqui em vez deles. Asterisco asterisco. Li 3 vezes, sentindo algo se contrair no meu peito. Não exatamente culpa, mas tristeza. Uma tristeza genuína por o dia especial de Nora ter sido manchado. Digitei com cuidado, sinto muito que seu dia tenha sido afetado. Mas foi Nora Alexander quem fez isso, não eu. Espero que você ainda encontre alegria em se casar com Thomas. Você merece ser feliz. A resposta dela veio rápida. Eu sei. Eu sei mesmo. E estou feliz em me casar com Thomas. Mas nossa família nunca mais será a mesma depois disso. Alex perdeu o respeito de todos. Até mesmo a mãe, que sempre o defendeu, não consegue defender isso. Encarei aquela mensagem por um longo tempo. Danos à carreira. Eu já esperava. Consequências financeiras. Sim. O divórcio, obviamente. Mas está a ruptura lenta e irreversível de seus laços familiares. Esta talvez seja a consequência mais devastadora de todas. Alexander orquestrou minha exclusão das férias de sua família para proteger seu caso extraconjugal. Em vez disso, garantiu que nunca mais seria totalmente bem-vindo em reuniões familiares. A ironia era quase poética. Respondi, cuide-se, Nora. Aproveite sua lua de mel. E parabéns, Pui. Ela respondeu com um emoji de coração e nada mais. No 7º dia, 21 de maio, data prevista para o retorno de Alexander, meu telefone começou a vibrar com notificações de Simone. Me liga quando puder. Há novidades interessantes. Liguei imediatamente. O que aconteceu? Seu marido descobriu hoje de manhã, no aeroporto de Atenas, que seu voo de volta havia sido cancelado. Eu conseguia ouvir o sorriso na voz de Simone. Era você, não era? Eu combinei isso há semanas. Parece um desperdício pagar 2 vezes. Bom, aparentemente ele está no aeroporto às 6 horas tentando reservar um voo de última hora para casa. Tudo está esgotado ou com o triplo do preço normal porque é alta temporada. Seu advogado tem enviado mensagens cada vez mais frenéticas. Eu imaginei isso. Alexander no Aeroporto Internacional de Atenas. Bagagem cara, roupas amassadas depois de uma semana na Grécia.
A bateria do celular provavelmente está acabando. Ele percorria desesperadamente as opções de voo enquanto a realidade da sua situação o atingia em cheio. Sem voo de volta para casa, sem segurança no emprego, sem esposa para quem voltar, sem casamento para salvar, apenas consequências se acumulando como contas atrasadas. Onde está Vanessa? Segundo o advogado dele, ela reservou a própria passagem de volta há dias. Embarcou ontem, deixando-o para lidar com isso sozinho. Que bela parceria sofisticada. O advogado dele está insistindo muito na mediação, continuou Simone. Diz que Alexander está disposto a ser razoável e quer evitar a publicidade de um julgamento. Diga a ele que Alexander teve 12 anos para ser razoável. Diga a ele que Alexander pode aceitar meus termos ou explicar a um juiz porque usou fundos conjugais para pagar férias com sua amante. A escolha é dele. Tem certeza disso? Não há espaço para negociação. Olhei ao redor do meu estúdio. Meu espaço, pago com meu próprio dinheiro, estava repleto de minhas coisas, contendo apenas o meu futuro. A luz do sol entrava pelas janelas, aquecendo o piso de madeira. Nunca tive tanta certeza de nada. Depois de desligar com a Simone, abri meu laptop e consultei o briefing de um novo projeto de um cliente em potencial, um hotel boutique em Milwaukee que busca uma reformulação completa da marca. Bom salário, liberdade criativa, um trabalho que me empolgava. Meu telefone vibrou com mais um número bloqueado. Deixei ir para a caixa postal sem verificar. Em algum lugar sobre o Atlântico, ou talvez ainda preso em Atenas, Alexandre provavelmente estava em pânico, provavelmente ligando para todos em quem conseguia pensar, procurando alguém que resolvesse a situação e o resgatasse. Mas não havia resgate à vista, apenas o lento e inevitável acerto de contas com as escolhas feitas e os preços pagos. Abri o resumo do projeto e comecei a ler, já esboçando conceitos de logotipo nas margens. Minha vida seguia em frente. A dele estava desmoronando e eu não sentia nada além da satisfação silenciosa de ver a justiça se desenrolar exatamente como deveria. 3 semanas se passaram. Junho chegou com a umidade de Chicago e longas noites que se estendiam até perto das 22 horas. Eu me acostumei com rotinas. Café da manhã perto da janela, tardes trabalhando em projetos de design, caminhadas noturnas pelas ruas arborizadas de Vicker Park. Minha nova vida tinha um ritmo que parecia estranho e certo ao mesmo tempo, como aprender a escrever com a mão não dominante. Numa tarde de quinta-feira, eu estava no Whole Foods, a 2 quarteirões do meu estúdio, indecisa entre 2 tipos de massa, quando contornei a ponta da seção de produtos orgânicos e quase esbarrei em Eleanor. A mãe de Alexander parou abruptamente, com a cesta de compras pendurada no braço, sua expressão oscilando entre surpresa, incerteza e algo que parecia vergonha. Por um instante, nenhuma de nós disse nada. Riley, disse ela finalmente, com a voz cautelosa, como se estivesse se aproximando de algo que pudesse fugir. Eu te devo um pedido de desculpas. Meu primeiro instinto foi ir embora, inventar uma desculpa, pegar meu macarrão e pagar rapidamente. Mas algo em seu rosto, um remorso genuíno, não daquele tipo fingido, me fez ficar. Você não me deve nada, Eleanor. Sim. Ela colocou a cesta no chão, e notei que suas mãos estavam tremendo levemente. Eu sabia o que Alexander estava planejando sobre Santorini, sobre te excluir. A confissão caiu como uma bomba entre nós. Eu disse a ele que estava errado, ela continuou. Discutimos sobre isso várias vezes, começando em agosto. Eu disse a ele que ele não podia fazer isso com você. Não podia te obrigar a pagar por férias que você não ia tirar. Mas, no fim, permaneci em silêncio. Convenci-me de que ele havia recobrado o juízo antes da viagem, que diria que resolveria o problema. Por que você não me avisou? A pergunta saiu mais baixa do que eu pretendia. O rosto de Eleanor se contraiu ligeiramente. Ele é meu filho. Eu ficava pensando que lealdade significava protegê-lo mesmo quando ele estava errado. Eu não entendia que a verdadeira lealdade para mim significaria proteger você dele ou protegê-lo de suas próprias piores escolhas, forçando-o a encarar o que estava fazendo. Uma senhora idosa passou por nós com seu carrinho e nós dois nos afastamos para lhe dar espaço. As luzes fluorescentes zumbiam acima de nossas cabeças. Em algum lugar da loja, uma criança chorava. Ele não te merecia, Riley. A voz de Eleanor falhou ao pronunciar meu nome. Eu percebo isso agora.
Sinto muito mesmo por não ter percebido antes. Senti algo inesperado. Não exatamente perdão, mas um abrandamento. Essa mulher, que havia feito comentários passivo-agressivos sobre minha carreira por 12 anos, estava em um supermercado admitindo que estava errada. Não deve ter sido fácil. Obrigada por dizer isso, eu disse. Você está bem? Ouvi dizer que você se mudou para Vicker Park. Na verdade, estou bem. Melhor do que estive em muito tempo. Eleanor assentiu com a cabeça, parecendo aliviada. Pegou a cesta novamente, hesitou e acrescentou: seja como for, Alexander não está bem. Mas a culpa é dele. Cuide-se, Riley. Você merece coisa melhor do que meu filho lhe deu. Ela se afastou antes que eu pudesse responder, desaparecendo na esquina em direção à seção de hortifruti. Fiquei ali parada por um instante, esquecendo a massa, processando a conversa. Nem todos os familiares de Alexander haviam escolhido o lado dele. Essa constatação pareceu significativa de alguma forma, como uma pequena validação que eu nem sabia que precisava. Na manhã seguinte, Simone ligou enquanto eu trabalhava em um conceito de logotipo para o Hotel Milwaukee. Você não vai acreditar nisso, disse ela sem rodeios. O advogado de Alexander acaba de concordar com todos os seus termos. Sem negociações, sem contrapropostas, aceitação total. Larguei a caneta. O que aconteceu? A posição dele tornou-se insustentável. A empresa o afastou de suas funções há 2 semanas. A investigação revelou um padrão de cobrança de despesas pessoais em contas de clientes. Todos os jantares com Vanessa, todos os quartos de hotel, viagens de fim de semana, tudo foi cobrado indevidamente. Ele enfrenta possível demissão e potenciais consequências legais caso os clientes comecem a auditar suas contas. Caminhei até a minha janela, com o telefone pressionado contra a orelha, observando um corredor passar lá embaixo. Simone prosseguiu: sem sua renda e com os crescentes honorários advocatícios referentes à investigação do escritório e ao divórcio, ele não tem condições de lutar contra você. E, francamente, as provas que você reuniu são irrefutáveis. Se isso fosse a julgamento, tudo se tornaria público. A carreira dele estaria acabada. Aceitar seus termos é a opção menos ruim para ele. Quando podemos finalizar? Meados de julho, talvez até antes. Estamos prevendo um prazo de 3 meses entre o protocolo e a finalização. Isso é quase um tempo recorde. Depois que desligamos o telefone, fiquei sentada perto da janela por um longo tempo. Alexander queria me excluir de uma semana em Santorini. Em vez disso, ele perdeu 12 anos de casamento, a maior parte de nossos bens em comum, sua trajetória profissional e o respeito de sua família. Os cálculos matemáticos pareciam quase poéticos em sua precisão. Nas semanas seguintes, fiquei sabendo das novidades por meio de Clary, que as ouviu através de contatos profissionais. A comunidade jurídica de Chicago era pequena, e os escândalos se espalhavam rapidamente. Alexander não havia sido demitido, mas o resultado foi quase pior. Advertência formal, treinamento obrigatório em ética, uma anotação permanente em seu arquivo de que a sociedade estava fora de questão. Ele permaneceria como associado por tempo indeterminado, com sua carreira efetivamente encerrada aos 38 anos. Vários mentores da firma se distanciaram. Nada mais de almoços, nada mais de patrocínio para casos de grande repercussão. Ele havia se tornado um problema, e em escritórios de advocacia, problemas eram discretamente deixados de lado. Vanessa havia sido transferida para o escritório de Boston, uma mudança que parecia voluntária no papel, mas que, segundo relatos, foi fortemente incentivada por sócios seniores que queriam separá-los e minimizar maiores escândalos. Ele está morando em Ravenswood agora, Clary me contou enquanto tomávamos café num sábado. Um apartamento-estúdio em cima de uma lavanderia. O carro dele foi apreendido na semana passada. O homem que dissera que eu não era sofisticado o suficiente para o mundo dele agora morava num estúdio menor que o meu, num emprego sem perspectivas. Sozinho numa cidade onde sua reputação estava irremediavelmente manchada. Esperei que a satisfação chegasse, que o triunfo, a vindicação ou o doce sabor da vingança chegassem. A questão é que eu não senti nada, apenas uma espécie de reconhecimento neutro de que as consequências existiam e, às vezes, elas de fato chegavam. Isso me torna insensível? Perguntei a Clary que não sinto pena dele.
Ela mexeu seu latte pensativamente. Acho que isso te faz bem. Ele te machucou deliberadamente e sistematicamente. Você não lhe deve nenhuma compaixão. Mas eu também não sinto prazer nisso. Simplesmente não me importo. Isso se chama cura. 2 dias depois, recebi um e-mail da Nora. Longo, escrito com cuidado, claramente elaborado em várias versões. Ela explicou que ela e Alexander estavam efetivamente afastados. A família estava fragmentada, os pais decepcionados. Tia Patrícia se recusa a falar com ele. Os planos para as férias são repentinamente complicados pela incerteza sobre se Alexander será sequer convidado. As lembranças do seu casamento, escreveu ela, ficaram permanentemente manchadas. Não pela minha ausência, mas pelo comportamento de Alexander e por tudo que veio à tona depois. Eu deveria ter questionado as explicações dele, escreveu ela. Eu deveria ter insistido mais, confrontado, exigido que você fosse incluído. Sinto muito por não ter sido uma cunhada melhor. Sinto muito por ter deixado você de fora do que deveria ter sido uma celebração em família. O e-mail continuou por vários parágrafos e terminou com: sei que tecnicamente não somos mais família, mas espero que não tenhamos que te perder completamente. Você sempre será a melhor coisa sobre o Alexander. Li 3 vezes, sentindo algo mudar no meu peito. Naquela noite, respondi à mensagem dela. Mais curta que um e-mail, mas sincera. Obrigada por escrever. Não a culpo pelo que aconteceu. Essa foi uma escolha de Alexander, não sua. A dinâmica familiar é complicada e você foi colocada numa posição impossível. Espero que seu casamento com Thomas seja tudo o que você merece. Espero que as lembranças do seu casamento não sejam completamente ofuscadas pelo caos que Alexander causou. Se você quiser tomar um café comigo qualquer dia desses, eu adoraria. Não por causa do Alexander, mas porque você sempre foi gentil comigo e eu preciso de mais amizades verdadeiras na minha vida. Cuide-se, Riley. A resposta dela chegou em 10 minutos. Café neste sábado. Tem um lugar em Logan Square. Adoro meu mimo. Obrigada por não me excluir da sua vida. Nos conhecemos naquele sábado em um café com móveis descombinados e obras de arte cobrindo todas as paredes. Nora chegou parecendo nervosa, pedindo um latte elaborado com leite de aveia e baunilha. Trocamos algumas palavras sem jeito durante os primeiros 15 minutos. A lua de mel dela no meu novo estúdio, um território neutro e seguro. Então Nora pousou a xícara e disse: preciso que você saiba que o que Alexander fez não representa quem nossa família é. Não é quem eu pensava que ele fosse. Eu sei. Mamãe e papai praticamente cortaram relações com ele emocionalmente. Os convites para as festas de fim de ano agora vêm com algumas condições. A presença dele não é garantida. Tia Patrícia o chama de aquele sobrinho que eu tinha. Toda a dinâmica familiar mudou. Senti uma pontada inesperada, não por Alexander, mas pela ruptura que causei indiretamente ao me recusar a absorver a traição em silêncio. Sinto muito que sua família esteja passando por isso. Não peça desculpas. A voz de Nora era firme. Alexander deveria se arrepender. Ele tomou decisões que te magoaram e nos envergonharam a todos. As consequências são dele, não suas. Conversamos durante 2 horas sobre o casamento recente dela, meu negócio de design, livros que ambas tínhamos lido e restaurantes que queríamos experimentar. A conversa fluiu com facilidade e naturalidade, de uma forma que nunca havia acontecido quando Alexander era nossa ligação. Quando finalmente fomos embora, Nora me abraçou forte. Que bom que você está bem, disse ela. Na primeira sessão, dei a ela uma visão geral, descobri o caso extraconjugal do meu marido e a exclusão deliberada dele das férias em família que eu havia pago, documentei tudo, entrei com o pedido de divórcio e saí de casa enquanto ele estava na Grécia com a amante. Ela observou que isso demonstra uma lucidez notável. A maioria das pessoas na sua situação age por emoção, e não por estratégia. Senti que não tinha escolha. Se o confrontasse emocionalmente, ele me manipularia. Ele era bom nisso. Conte-me sobre isso, a manipulação. E então eu comecei a chorar. Chorei de verdade pela primeira vez desde aquela noite no carro, quando tudo veio à tona. Chorei durante toda a primeira sessão e até a metade da segunda.
Por que não percebi isso antes? Me perguntei durante a terceira semana. Como pude ignorar tantos sinais? A resposta do Dr. Shen mudou algo fundamental na forma como eu me via. Você não estava ignorando os sinais, Riley. Você estava confiando no seu parceiro. Isso não é um fracasso. É exatamente o que se espera em um relacionamento saudável. O erro foi dele, não seu. Ele estava ativamente tentando enganá-lo. Isso é diferente de você não ter percebido a mentira. Analisamos padrões que eu havia desenvolvido ao longo de 12 anos. A maneira como aprendi a lidar com as oscilações de humor de Alexander. A maneira como me diminuí para fazê-lo se sentir maior. A maneira como sua indiferença gradualmente corroeu minha confiança em minhas próprias percepções. Você não buscou vingança, disse o Dr. Tim durante uma sessão. Você buscou justiça e responsabilização. São coisas diferentes. Essa distinção era importante. Ela me ajudou a reconciliar-me com o que eu tinha feito. O desmantelamento estratégico das mentiras de Alexandre reside em quem eu queria ser. Numa tarde de domingo no final de julho, fiz algo que não fazia há anos. Fui sozinha ao Instituto de Arte. Alexander sempre achou museus entediantes. Já vimos tudo isso antes, ele dizia sempre que eu sugeria ir a um, então parei de sugerir. Passei 2 horas perambulando por galerias, terminando em frente às janelas de Chagall. A maneira como a luz atravessava os vitrais transformava uma tarde comum em algo transcendental. Eu estava completamente absorta quando alguém esbarrou em mim. Ai, meu Deus, me desculpe, disse uma voz masculina, segurando meu cotovelo. Eu não estava prestando atenção por onde andava. Eu me virei. Ele tinha mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais velho, com olhos bondosos e um sorriso de desculpas. Nem eu, respondi, rindo. Começamos a conversar sobre o uso da cor por Chagall, sobre como a luz transforma os espaços. Seu nome era Julia, um arquiteto de Toronto que estava em Chicago para participar de uma conferência. Conversamos por 20 minutos. Pareceu que foram apenas 5. Conversa fácil, interesse genuíno. Nada daquela atuação a que eu já estava acostumado com Alexander. Gostaria de tomar um café mais tarde? Ele perguntou enquanto estávamos na festa. Estou aqui apenas por alguns dias, mas gostaria de continuar esta conversa. Eu me surpreendi ao dizer sim. Naquela noite, nos encontramos em um café perto do Millennium Park. Conversamos sobre arquitetura e design, sobre cidades que amávamos, sobre como os espaços nos fazem sentir coisas que não conseguimos articular direito. Ele mencionou seu divórcio recente, não com amargura, mas com honestidade, da maneira como se fala sobre algo difícil que já foi suficientemente processado para ser discutido sem se descontrolar. Quando ele pediu meu número, eu dei. Devo te dizer, eu disse, que não tenho certeza se estou pronta para um relacionamento sério. Julian sorriu. Tudo bem. Eu também não, na verdade, mas talvez pudéssemos manter contato e ver no que dá, sem pressão. Ele voltou para Toronto 2 dias depois, mas trocávamos mensagens de vez em quando. Mensagens leves, observações engraçadas, sem expectativas. Não foi um romance. Talvez nunca fosse, mas foi um lembrete de que pessoas boas existem, de que a conexão é possível, de que minha capacidade de confiar não foi destruída permanentemente, apenas cuidadosamente protegida. E isso também me pareceu curativo. Julho chegou com um calor que cintilava nas calçadas de Chicago e tempestades que passavam no final da tarde, dramáticas e revigorantes. Eu estava trocando mensagens com o Julian havia 3 semanas. Mensagens casuais, sem pressão, apenas 2 pessoas que se conheceram por acaso e gostavam de conversar. Numa manhã de quinta-feira, por volta do meio-dia, eu estava no meu estúdio criando um logotipo para um restaurante que serve comida direto da fazenda para a mesa quando meu telefone tocou. O nome de Simone está na tela. Está feito, disse ela sem rodeios. Vocês estão oficialmente divorciados. O juiz assinou hoje de manhã. Larguei a caneta. É isso. É isso. 12 anos de casamento legalmente dissolvidos. Os documentos serão enviados para você pelo correio dentro de uma semana. Depois que desliguei, fiquei sentado ali por um longo momento. Eu esperava sentir algo dramático, alívio, tristeza, triunfo ou pesar,
alguma grande reação emocional que correspondesse à importância do momento. Senti-me quieto, tranquilo, como quem fecha um livro após o último capítulo e o coloca de volta na estante, reconhecendo que a história estava completa. Fui até a janela do meu estúdio e observei o verão na cidade. Árvores com folhas em plena floração, pessoas passeando com seus cachorros, um casal discutindo na esquina sobre qual caminho seguir. A vida continuando. Em algum lugar de Chicago, Alexander estava recebendo a mesma notícia. Por um instante, me perguntei o que ele estaria sentindo. Raiva, alívio, arrependimento. Então percebi que, na verdade, não me importava. Esse foi o verdadeiro sinal de encerramento. Não ódio, nem mesmo indiferença. Exatamente. Apenas ausência de preocupação. Ele não era mais minha preocupação. Não ocupava mais espaço em meus pensamentos. Mandei uma mensagem para Claire. É oficial. A resposta dela veio imediatamente. Jantar hoje à noite. Por minha conta. Vamos comemorar. Celebrando o quê? O fim de um casamento. O início de uma vida. Sorri e voltei ao trabalho. O logotipo precisava de ajustes. As formas das letras ainda não estavam perfeitamente equilibradas. Este era o meu mundo agora. Trabalho, um espaço que eu amava e que era só meu. Escolhas feitas somente por mim. 2 semanas depois, eu tinha uma reunião com um cliente no centro da cidade. Uma startup de tecnologia que queria reformular sua marca antes da rodada de financiamento Série B. A reunião correu bem. Eles adoraram as minhas ideias e quiseram avançar imediatamente. Eu estava voltando para a estação de metrô, ainda eufórico com o sucesso, quando o vi. Alexander estava do outro lado da rua, esperando em uma faixa de pedestres, talvez a uns 15 metros de distância, mas inconfundível. Era a primeira vez que o via pessoalmente desde aquela manhã de maio, quando ele partiu para Santorini, 3 meses atrás, com uma eternidade. Ele parecia abatido. Essa foi a palavra que me veio à mente. Mais velho, mais cansado. A postura confiante que eu me lembrava havia sido substituída por algo curvado e incerto. Seu terno precisava ser passado. Sua pasta parecia desgastada. Ele estava checando o celular com a intensidade distraída de alguém que espera por notícias que não quer receber. Ele não tinha me visto. Eu tinha uma escolha: atravessar a rua, dizer alguma coisa, reconhecer o momento ou continuar andando. Continuei caminhando. Não havia nada a dizer. Nenhuma conclusão era necessária além do que já havia acontecido. Nosso casamento havia acabado. O sistema legal havia confirmado. Ficar parado numa rua do centro da cidade tentando puxar conversa sem graça não mudaria nada, nem significaria nada. Ao descer para a estação de metrô, percebi que não sentia nada. Nem raiva, nem satisfação, nem mágoa residual, apenas um vazio onde ele costumava ocupar espaço nos meus pensamentos. No trem de volta para casa, pensei na Hailey de 1 ano atrás. A mulher parada naquela ilha de mármore, confiando no marido, sem saber que sua vida estava prestes a explodir. Hailey parecia uma pessoa diferente. Não pior, não exatamente ingênua, mas incompleta. A Hailey atual era completa de maneiras que só se conquistam ao sobreviver à traição e ao escolher a si mesma. Gosto mais desta versão, mais dura, mas também mais autêntica, mais genuinamente ela mesma. Na manhã de sábado, encontrei-me com Nora para tomar um café. Era o nosso 3º encontro desde aquela conversa inicial, e o nervosismo tinha dado lugar a algo mais tranquilo, quase como uma verdadeira amizade. Nos encontramos em um café no Lincoln Park, território neutro, nenhum dos nossos bairros. Ela chegou com os cabelos molhados e um sorriso de desculpas. Desculpe o atraso. Meu banho demorou uma eternidade. Você está bem? Acabei de chegar. Pedimos o latte elaborado de sempre dela, meu americano simples, e nos acomodamos em uma mesa de canto. Então, disse Nora, mexendo nervosamente com a xícara. Preciso te contar uma coisa sobre Alexander. Meu estômago se contraiu levemente. Certo. Ele está passando por momentos muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Ele se mudou novamente no mês passado para um lugar ainda menor em Rogers Park. O carro dele foi retomado.
A empresa cortou o salário dele e ela hesitou. Ele entrou em contato comigo na semana passada perguntando se eu achava que você estaria disposto a conversar com ele. O que você disse para ele? Eu disse que não. Que você já tinha seguido em frente e que ele precisava respeitar isso. Ela olhou nos meus olhos. Isso foi normal? Eu não queria falar por você, mas também não queria te colocar nessa situação. Isso foi perfeito. Obrigada. Nora assentiu com a cabeça, com alívio visível no rosto. Preciso que você saiba que tudo o que ele fez não representa quem nossa família é, nem quem eu pensava que ele fosse. Ainda estamos todos assimilando tudo isso. Como estão seus pais? Mamãe se sente culpada. Ela fica dizendo que deveria ter te avisado. Meu pai está simplesmente revoltado. Ele mal pronuncia o nome de Alexander. Tia Patrícia o chama de aquele sobrinho que eu tinha. O riso de Nora era oco. Os planos para o feriado já estão se complicando. Mamãe está tentando descobrir como celebrar o dia de ação de graças sem causar um escândalo. Senti uma pontada inesperada. Não por Alexander, mas pela fratura que eu havia causado ao me recusar a absorver silenciosamente sua traição. Sinto muito que sua família esteja passando por isso, eu disse. Não. A voz de Nora era firme. Não peça desculpas. Alexander é que deveria se desculpar. Ele tomou decisões que te magoaram e nos envergonharam a todos. As consequências são dele, não suas. Conversamos por 2 horas sobre o casamento dela com Thomas. Sobre os livros que tínhamos lido sobre expansão de negócios e sobre um restaurante novo que ela queria experimentar. A conversa fluiu naturalmente, com facilidade, de uma forma que nunca havia acontecido quando Alexander era a ligação entre nós. Quando finalmente fomos embora, Nora me abraçou forte. Estou muito feliz que você esteja bem, disse ela. E espero que possamos continuar amigas, amigas de verdade. Ao voltar para o meu apartamento, percebi que também queria aquilo. Nora tinha se tornado alguém com quem eu realmente gostava de passar tempo, independentemente de qualquer obrigação familiar. Algumas coisas puderam ser recuperadas dos destroços. Nem tudo precisava ser descartado. Setembro chegou com aquela magia peculiar de Chicago. O calor do verão dando lugar a dias perfeitos de outono, as folhas começando a mudar de cor, a cidade dando seu último suspiro antes da chegada do frio. 1 ano. Fazia exatamente 1 ano desde aquela manhã na Ilha de Mármore, quando Alexander me contou sobre o casamento de Nora. Acordei cedo, preparei um café expresso perfeitamente equilibrado, agora que tinha descoberto a moagem ideal, e sentei-me junto à janela a observar a vizinhança a despertar. Se eu pudesse voltar atrás e avisar aquela Riley, que estava na cozinha confiando no marido, sem saber o que estava por vir, eu avisaria? A resposta me surpreendeu. Eu não tinha certeza. A traição tinha sido devastadora. Os meses de investigações, planejamento estratégico e processos de divórcio foram exaustivos. O desgaste emocional foi real. Mas a vida que construía a partir daquelas ruínas era melhor do que a vida que eu levava antes. Meu negócio estava prosperando. Eu havia contratado Maia em tempo integral e estava entrevistando candidatos para uma segunda assistente. Minha lista de clientes incluía nomes que deixavam outros designers com inveja. Meu apartamento parecia um lar de uma forma que o apartamento em Lincoln Park jamais conseguiu ser. Cada objeto nela foi escolhido por mim, para mim, refletindo meu gosto pessoal e não alguma imagem projetada. Eu tinha amizades verdadeiras, com Clary, obviamente, mas também com Nora e algumas outras designers que conheci em grupos profissionais, pessoas que eu escolhi em vez de pessoas que herdei por casamento. E Julia? Estávamos conversando regularmente, por mensagens de texto, ligações e algumas videochamadas. Ele viria a Chicago no mês seguinte e planejamos, ainda que provisoriamente, passar um fim de semana juntos. Sem pressão, só para ver no que dava. Eu havia aprendido a confiar novamente nos meus instintos, a me valorizar, a reconhecer sinais de alerta que antes eu ignorava. Em alguns aspectos, eu era mais rígida, mais protetora, mais cautelosa. Mas também era mais autêntica, mais confiante, mais realizada. A vingança que eu havia executado, se é que foi isso que eu quis dizer, não me assombrava. Expor as mentiras de Alexander, garantir que ele enfrentasse as consequências, reaver minhas contribuições financeiras.
parecia necessário, o preço do respeito próprio. Alexander havia perdido o casamento, a trajetória profissional, o respeito da família e a estabilidade financeira. Eu havia perdido um casamento que estava me destruindo lentamente e ganhei uma vida que era inteiramente minha. A transação não pareceu justa. Pareceu-me liberdade. Meu celular vibrou. Bom dia, Julian. Pensando em você. Café mais tarde. Asterisco. Sorri e respondi digitando: faça disso o jantar. Conheço um lugar que você vai adorar. Terminei meu expresso, abri meu laptop e acessei o projeto em que estava trabalhando. Uma identidade visual completa para um abrigo para mulheres. Trabalho voluntário que fez a diferença. A Ilha de Mármore ficava em algum apartamento onde eu não morava mais, em uma vida que eu já não reconhecia como minha. Esta manhã, este trabalho, esta versão de mim mesma. Era isto que importava agora. E não era apenas o suficiente. Era tudo. Eu paguei por uma viagem para a qual não fui convidado. E em troca, recuperei minha vida. O melhor investimento que já fiz. Essa história de justiça calculada te deixou sem fôlego. Clique no botão curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Riley deixou aquela carta na Ilha de Mármore com sua aliança de casamento, sabendo que Alexander a encontraria depois de sua escapada romântica. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias impactantes como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.